colocadas em perspectiva desde o início da Revolução. Isso é que é a grande pegada do livro. É um livro para iniciados, ou seja, para quem conhece Cuba e para quem não conhece Cuba, com uma consistência de dados impressionante. Eu li o livro aqui da palestra, eu li, claro que você lê assim, você vai lendo, vai pegando as questões essenciais, mas algo fundamental são as mudanças que Cuba faz ao longo desses 65 anos de revolução e as tremendas dificuldades pelas quais a ilha passou em alguns períodos muito sérios, em especial depois da queda da União Soviética, como vocês sabem. O período especial que começa em 91, tem uma fase muito aguda, 94, 95, 96, quando o presidente Chávez é eleito na Venezuela, em 99, Cuba faz um acordo com a Venezuela, e não é um acordo de pai para filho, não. Cuba não troca a União Soviética pela Venezuela. Cuba fornece uma série de conhecimentos e de serviços para a Venezuela, como a missão Bairro Adentro, que é a missão aqui, a missão Mais Médicos, para fornecimento de serviços de saúde, nos temas de alfabetização, em troca de compra de petróleo venezuelano em condições especialíssimas, com carência de 15 anos para começar a pagar o petróleo. Vocês sabem que Cuba não tem quedas d'água não tem queda d'água praticamente para mover usinas hidrelétricas. Então todas as usinas elétricas em Cuba são termoelétricas. E uma das primeiras manifestações da crise em Cuba, tanto nos anos 90 quanto agora, são os constantes apagões. E são apagões por conta de uma dificuldade excessiva de você ter petróleo, ter combustível para mover as hidrelétricas. Isso acarreta problema com abastecimento de água, problema na circulação de transporte, problemas de todo tipo. E a partir da crise de 2008, a situação se agrava e agora nós estamos num período muito, muito crítico da ilha, embora o livro ele vá até 2018. Se eu estiver falando aqui que a minha leitura foi rápida, mas falando esse caráter heróico de Cuba que a gente não pode tirar. A gente tem que olhar a economia de Cuba com essa perspectiva de que é um país socialista, com todas as dificuldades, como o título bem aponta aqui, o socialismo na periferia, o socialismo não industrial. Se a gente pensar que o socialismo soviético, a partir dos anos 30, teve na industrialização a sua pedra de toque, ou seja, preparar uma indústria pesada, retirar o excedente da agricultura ao longo dos anos 20, dos anos 30, para a formação de uma indústria pesada, para a formação de uma indústria bélica, para enfrentar a invasão nazista. E depois da guerra, foi também a industrialização que tira um socialismo que ele é chamado desenvolvimentista. Em Cuba você tem um socialismo baseado na agricultura, baseado no açúcar. E ele se transforma a partir dos anos 90 num socialismo baseado em turismo, o que é uma atividade extremamente predatória já no mundo capitalista e criou inúmeros problemas políticos, ideológicos, sociais, por ser uma atividade que vem um turista querendo usufruir luxo e riqueza num país em que luxo e riqueza é um negócio que não existe. Você tem uma apropriação social do excedente, ou seja, o que você consegue produzir de melhor, você é apropriado publicamente. E o turismo é o oposto, você tem que oferecer para o turista um excedente que você retira da população. Então é um sacrifício indizível a atividade turística. E a atividade turística, agora o livro, até onde eu vi, não chega aí, é uma trombada no tempo da pandemia. Então as dificuldades agora, você tem a Venezuela em crise, você tem os rescaldos da pandemia, você tem o cerco, o bloqueio econômico de 60 anos, agravado do governo Obama, do governo democrata, apesar do Obama ter feito uma política de distensionamento, o Trump aperta o torniquete e Cuba está numa situação muito, muito difícil agora. Eu não quero prolongar mais, porque quem estudou, se debruçou sobre isso, são a Joana e o Vitor. Agora,
De começo, eu ia fazer, antes deles falarem, mas eu começo fazendo uma pergunta e eles fazem: o livro não vai sair aqui no Brasil, em português? Então vamos lá. Com vocês, Joana e Vitor. Boa noite, gente. O Vitor pediu para falar primeiro, então eu vou passar direto o microfone aqui, depois eu falo. Obrigado, Gilberto, por fazer essa introdução. E respondendo a sua pergunta, tem um plano, né? Mas a editora não nos respondeu ainda. Então, estamos aguardando. Há um plano. A Routledge? Não, a Routledge já publicou o livro. Não, a editora brasileira. No Brasil, enfim, não tivemos resposta. A gente fez uma submissão, mas ainda não temos uma resposta. Então, gente, enfim, obrigado, né, por participarem, né, desse evento. Eu nunca falei de um livro, de um texto que eu escrevi com outra pessoa, então eu acho difícil isso, viu? Porque, né, é diferente, né, de você escrever um material e assinar sozinho. Eu acho assim, nesse material aqui, eu acho que acho que a Joana vai concordar, tem uma confluência de muitos interesses intelectuais, né? Falando do meu ponto de vista, eu acho que tem um interesse no socialismo latino-americano. Quer dizer, como é que funciona de fato? Não tem muitas experiências de socialismo na América Latina, nenhuma, né? E pensando como brasileiro mesmo, né? Como é que é uma experiência de socialismo num país subdesenvolvido latino-americano? O meu interesse por Cuba é esse, né? Eu não sou especialista em Cuba, especialista é Joana, por isso que ela vai falar depois de mim. Pelo interesse também pela teoria marxista, pela história das revoluções do século XX, pela própria história da América Latina, digamos, pelo funcionamento das economias socialistas, como é que opera uma economia socialista de fato, na prática, né? Uma coisa é a teoria do socialismo, outra coisa é o funcionamento disso na vida real mesmo, né? E tem também o interesse, por isso também, né, a gente escolheu esse momento, pelas próprias teorias do desenvolvimento. Acho que tem muita coisa aqui, tem muito interesse nesse tema que aparentemente parece monográfico, né? A história de Cuba, mas não é monográfico, né? É um tema, no fundo, interdisciplinar, né? Nós mobilizamos também muita coisa aqui, mas eu acho que, enfim, eu não posso falar exatamente pela Joana, mas eu acho que ela vai concordar, quer dizer, tem uma certa tradição aqui também de uma maneira de fazer pesquisa, né? Porque a gente veio da história econômica, então tem um olhar parecido já sobre o tema, né? Então é um livro de história econômica de Cuba, né? Então, quer dizer, tem um começo, né? Nós, na primeira parte, nós fizemos uma espécie histórica, digamos assim, da Revolução, de 59 até o chamado período especial, nos anos 90, e ainda dentro dessa primeira parte, nós fizemos um histórico das reformas econômicas que Cuba foi implementando nos anos 90 e depois nos anos 2000. Então, essa primeira parte é uma parte mais narrativa, digamos assim, de políticas mesmo, né? A gente vai narrando as políticas ao longo do tempo, particularmente depois que o Raul assume. E na segunda parte, nós fazemos uma análise estrutural, digamos assim, macroeconômica estrutural, que é de linha, digamos assim, que é feita por dois historiadores econômicos, mas ela é um pouco assim mais dura, né? Ela é menos narrativa e mais analítica mesmo. Então o livro tem essas duas partes, tem uma conclusão, mas a conclusão é curta. Na conclusão a gente faz uma espécie de cronologia do processo em si. Do ponto de vista das fontes, as fontes que nós utilizamos são fontes oficiais cubanas e CEPAL, e eventuais outras fontes, Banco Mundial, FMI, etc. Então, nesse sentido, assim, é bem ortodoxo no sentido do material com o qual nós trabalhamos. Eu acho que nós demos um pouco sorte, porque não tem muito material em inglês escrito sobre Cuba, com essa perspectiva de análise. Tem muito material em espanhol, mas em inglês até tem, mas não é tanto. Então tem também um espaço que a gente buscou explorar aí. A nossa abordagem teórica, digamos assim, ela também ela conversa com muitas tradições
que são, digamos assim, irmãs ou primas. Então, claro que a gente parte do materialismo histórico, mas não só. Tem a tradição aqui estruturalista, portadiana, cepalina. Tem uma tradição também dentro da teoria das economias socialistas, que basicamente a gente utilizou bastante aquele economista russo, né, depois naturalizado em inglês, o Alec Nobel, com a ideia do socialismo factível, né? Então, do ponto de vista teórico, tem uma espécie, é um livro heterodoxo, digamos assim, uma análise heterodoxa, simpática ao processo cubano, simpática à revolução, mas que, pelo fato também dos pesquisadores não serem cubanos, tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem, enfim, tem alguns meandros da coisa que a Joana sabe mais, ela teve lá, enfim, ficou, mas tem uma vantagem que tem um certo distanciamento também, objetivo, do que está acontecendo, né? Até onde é possível ter esse distanciamento objetivo. Enfim, e do ponto de vista, de fato, né, do livro, eu acho que tem uma simpatia pelo processo, mas também tem uma simpatia particularmente pelo tipo de reforma que os cubanos começaram a fazer, particularmente nos anos 90 e 2000. Eu acho que tem uma simpatia no sentido de que aquele é um caminho correto, digamos assim, na superação dos problemas clássicos que uma economia planificada tem e teve. Né? A gente discutiu isso bastante no curso de desenvolvimento. Então, quer dizer, tem um olhar que é analítico sobre as reformas que eles começaram a fazer. Vou mencionar algumas reformas aqui agora, mas é um olhar analítico, mas é um olhar também um pouco simpático, no sentido de que, aparentemente, é o caminho que eles deveriam percorrer mesmo, para reformar aquele modelo. Né? É uma coisa muito difícil de analisar a experiência cubana, porque às vezes é muito difícil na análise você não incorrer nos mesmos vícios que as análises, digamos assim, mais conservadoras fazem do processo. O objetivo não é esse. Né? Mas, enfim, falando um pouco aqui do livro, quer dizer, nessa primeira parte, né, a gente faz uma narração, e o papel da Joana foi mais importante que o meu, né, no sentido de fazer uma narração mesmo das fases da história da Revolução Cubana. A Revolução, depois a tentativa de industrialização, o papel do Che, e aí fracasso parcial desse processo, e aproximação com a União Soviética, os acordos que Cuba fez com a União Soviética, a venda de açúcar subsidiado. A gente passa na história que a Joana contou no mestrado, da luta pela grande safra e do fracasso, enfim, parcial talvez disso, né? Passamos pelos anos 80, nos quais a União Soviética, enfim, já havia entrado num declínio, os impactos que isso teve sobre a economia cubana. Chegamos na crise dos anos 90 e o colapso, um verdadeiro desastre que representou o fim da União Soviética para a economia cubana. Falamos das políticas, né, que Cuba adotou, sistema monetário dual, enfim, falamos do bloqueio, que foi o bloqueio americano que aumentou ao longo dos anos 90, que é o momento no qual Cuba estava ainda mais fragilizada, né? Enfim, a gente faz uma narração e uma segunda parte dessa narração é focar nas políticas que foram implementadas já na fase mais do Raul para frente, né? Raul, você sabe, um pouco mais novo do que o Fidel, e houve uma troca, né, na cúpula do poder, no comando, e por várias razões que a gente tenta discutir aqui, chegou-se ao entendimento de que o modelo necessita de reformas mesmo. Algumas razões são teóricas, outras razões são políticas, outras razões são de ordem pragmática, né? E a gente, enfim, eu acho que é um pouco a cereja do bolo fazer a narração disso em inglês. Eu acho que tem uma abrangência maior. E a gente ataca com os documentos oficiais, particularmente os lineamentos, né? Tal como os cubanos chamam. E, enfim, a gente basicamente explica o que é que os cubanos estão tentando fazer, né? As reformas no mercado de trabalho, a reforma no Código de Trabalho cubano, inserindo, né, do ponto de vista legal, inclusive, a possibilidade da demissão autorizada, quer dizer, criando, ou pelo menos explicitando, a possibilidade da introdução do desemprego na economia socialista, coisa que para eles era um anátema, né? A gente fala
do sistema tributário, que os cubanos também implementaram, que passou a possibilitar de forma mais formal um certo aumento da desigualdade, com limites, mas introduziu formalmente uma desigualdade social em Cuba, né? Falamos do novo sistema de gestão das empresas, né? Mais descentralizadas, que agora devem buscar o lucro, que tem mais liberdade para demitir funcionários, que, enfim, abordando também a questão do plano, da planificação mesmo, central, quinquenal, que se tornou muito mais flexível do que era nos anos 70, nos anos 60. A Cuba seguia, né, nos anos 90, mais ou menos, seguia de perto, né, o modelo soviético de planificação, claro que com algumas adaptações. Então a gente também narra essa alteração, né, no sentido de, também da influência chinesa, de tornar a planificação central mais assim, leve, menos pretensiosa, digamos assim, sempre com documentos oficiais, né? Mantendo uma certa distância de documentos oficiais, mas fazendo uma apresentação disso para o público, né, de fala inglesa. Que mais aqui, né? Enfim, entramos às vezes em detalhes que são interessantes, né? Assim, do ponto de vista mais mundano, mas que são importantes em Cuba, o enfraquecimento do papel da libreta, né? Quer dizer, chegou-se a uma percepção de que o governo não pode suprir todos os serviços sociais e toda a comida que os cubanos consomem. Uma percepção, né, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, em parte pela pressão econômica, mas em parte também, aí não sei como que a Joana pensa, mas acho que em parte também pela própria mudança de interpretação do que deve ser o socialismo pelas próprias lideranças do partido. Acho que estou falando particularmente do Raul. A Joana enfatizou também bastante o novo papel das cooperativas, a multiplicação das cooperativas agrícolas e não agrícolas. A gente fez uma análise disso depois na parte empírica. A ênfase que o setor turismo ganhou, né, isso também está ressaltado nos documentos oficiais, e a gente depois tentou medir isso em termos das contas nacionais, né? Falamos também da criação de um mercado da dívida pública, que não existia em Cuba, né? Das reformas do sistema financeiro, do papel do Banco Central, enfim, é bem explicativa a primeira parte. E na segunda parte, nós, também não quero me alongar muito, quero passar para ela que sabe mais, mas a gente faz uma análise, enfim, macroestrutural mesmo, e aí é análise de dados oficiais mesmo, né? É claro que a gente tem um certo cuidado em deixar claro para o leitor e para a leitora de que o sistema de contas nacionais cubano tem uma série de problemas. Eu acho que um dos principais problemas é o fato de que eles permaneceram por muitos anos com um sistema dual monetário, né? Eu tenho uma moeda interna, que circula internamente, tem uma moeda que enfim, tem o mesmo valor que o dólar. Isso embaralha um pouco as contas nacionais, porque a gente, no fim, nunca sabe se eles estão usando a moeda local ou o cubano convertível, né, para fazer as contas. Então, uma coisa que a gente enfatiza, que coisa bem de historiador mesmo, econômico, é que nós, na verdade, estávamos mais preocupados em analisar a tendência da coisa, subindo, descendo, o perfil das séries, mais do que o valor absoluto num ponto ou outro da série, né? E aí eu acho que tem coisas que, enfim, que a gente traz, que eu vou fazer um resumo rápido, né, acho que coisas que chamaram a atenção nessa análise da economia cubana, que acho que a gente pode resumir da seguinte forma, né? É uma economia que, apesar de todos os problemas, ainda mantém uma baixa inflação, tem um controle mais ou menos razoável do nível de preços da economia. Claro que isso tem uma série de consequências negativas também, mas olhando assim de fora, um olhar mais ou menos, uma tentativa de olhar objetivo, eles têm uma situação mais controlada, por exemplo, do que os argentinos têm, com um nível de divisas muito menor do que opera na economia argentina, por exemplo. Isso em função da lógica do sistema socialista, né? Acho que ele tem esse cuidado, tem um cuidado de... Eu acho que, quer dizer, é declarado, é um livro escrito por autores progressistas, socialistas, mas não é uma coisa que também, assim, tem um distanciamento crítico, inclusive, de como a economia socialista funciona, né? Nesse sentido, não é propaganda, é mais análise, né? Ainda tem um baixo desemprego, a economia cubana, eu acho que essa é uma das vantagens do sistema que eles tocam, que, em boa medida, ainda funciona com empresas públicas, empresas, enfim, defina como vocês queiram no Estado, empresas do povo. Tem um elemento em Cuba que chamou muita atenção, e depois a gente fez, inclusive, análises econométricas mesmo,
que é uma extrema dependência do PIB cubano das exportações. A economia cubana é uma economia extremamente elástica às variações das exportações. E, nesse sentido, tem um problema específico que é uma economia muito dependente da exportação de serviço. Então, Cuba tem déficit comercial em bens e tem superávit na balança de serviço, na exportação de serviço. E tem um problema porque a maioria dos serviços que Cuba exporta, elas dependem muitas vezes de acordos políticos, como esse que o Maringoni comentou, com Venezuela, com o Brasil, exporta médico mesmo, serviço, né, dessa natureza. E tem um problema porque às vezes troca a administração do país com qual está fazendo comércio e como aconteceu aqui em 2016, né? Entrou o Temer e uma das primeiras medidas que eles tomaram foi cortar com mais médicos, que era suprido em boa medida pelos médicos cubanos. Outras coisas que chamaram a atenção na análise estrutural da economia cubana. Uma queda do setor manufatureiro sustentado, que dos anos 90 até o final da série 2018 cai de 30% para 20% do PIB. Uma queda também, e isso é significativo, é indicativo de que as reformas que eles implementaram foram para valer, uma queda da participação do setor público na economia, das despesas do consumo do governo de 40% para 30%, dos anos 90 para 2000. A economia cubana foi obrigada a aumentar o seu componente de exportações e importações, ela se abriu mais para o exterior, e ela só não se abriu mais porque ela sofreu de forma muito radical os impactos da crise de 2008. De forma muito radical. Não só os impactos da crise de 2008, mas depois as medidas que o Trump tomou. Né? Então, quer dizer, os cubanos precisam do mercado internacional, precisam exportar, querem o fim do embargo, do bloqueio, mas o bloqueio se tornou ainda mais pesado no final dos anos 2000 e depois com o Trump. Então, quer dizer, é uma economia que exporta mais, importa mais, mas ela tem uma trava institucional feita pelo país mais poderoso que torna a vida dos cubanos realmente muito complicada. Porque não se trata apenas de ter para quem exportar, se trata de você conseguir insumos para produzir o básico que você tem que produzir. Né? E o bloqueio não é só para exportar, o bloqueio também é para quem vender para Cuba. Né? Então a gente fala bastante disso, a gente tem uma posição muito clara sobre isso, que é crítica. O bloqueio americano é um crime, né, do ponto de vista das leis internacionais. Enfim, outras coisas que chamaram a atenção, uma queda sustentada da agricultura até o momento em que Cuba, o governo do Raul, faz uma distribuição das terras ociosas do Estado. Isso é feito também no governo do Raul, e isso estanca um pouco o alto grau de dependência que Cuba tem de importações de alimento. A gente mediu isso, depois das reformas o nível de importação cai e fica estagnado, e a participação da agricultura no PIB aumenta. Então tem um efeito positivo da distribuição de terras ociosas, né, que Raul fez, enfim, o país fez. Outras coisas que já vou terminar, viu? Outras coisas que chamaram a atenção aqui na análise estrutural é que, do ponto de vista macroeconômico, Cuba é muito bem gerida no sentido de que o nível de poupança em termos macroeconômicos é mais ou menos similar ao nível de investimento. É um país que não tem dívida internacional, é claro que não por vontade deles exatamente, o acesso ao mercado internacional de capitais também está bloqueado a Cuba. Então isso tem um aspecto contraditório, que é o fato de que, os cubanos, claro, eles têm que viver com o que eles têm, mas ao mesmo tempo eles não estão endividados em moeda forte, pelo menos não tem uma dívida muito alta. Até tem, mas ela é relativamente menor do que poderia ser se fosse outra situação. Tem uma baixa propensão a consumir em termos do PIB, a gente fez também algumas regressões, o que mostra que, particularmente quando o Raul assume, um pouco antes de ele assumir, em 2005, 2006, até 2018, 2019, eles fizeram um esforço de acumulação muito grande em retomar o nível de investimento, estava bastante baixo em função do bloqueio do fim da União Soviética. Então a gente analisa um pouco essa nova etapa do processo cubano de aumento da acumulação, aumento de um esforço de investimento enorme, que se traduziu numa repressão ao consumo muito grande e que se traduziu também, do ponto de vista produtivo, no aumento da infraestrutura para o turismo. A gente faz esse tipo de análise. Outra coisa que chamou a atenção também, que a gente discutiu com um certo distanciamento crítico, não sei como é que eles vão ver isso quando chegar, mas que é um aumento da desigualdade em Cuba, social, né? A análise de regressão da propensão ao consumir mostra isso. A gente fez também uma análise de quebra estrutural
mostrando que, de fato, num determinado momento dos anos 90, há uma quebra e há um aumento qualitativo da desigualdade social, em função de coisas que a gente pode discutir depois, não quero abordar aqui exatamente as razões. Enfim, a gente fecha análise estrutural, a gente faz contas nacionais, né, a gente faz análise estrutural, análise setorial, investimento, poupança, consumo. Passamos depois para o setor externo, a gente tem um capítulo sobre balanço de pagamentos de Cuba. Tem várias coisas que chamam atenção, eu já disse algumas, mas outra coisa que chama bastante atenção é o fato de que aparentemente o governo cubano está certo, pelo menos em termos formais, em insistir na industrialização, ainda que isso não tenha se materializado na prática, em termos de porcentagem do PIB, insistir na necessidade da industrialização e na necessidade de exportar bens manufaturados, porque a elasticidade, a gente mede isso, a elasticidade das exportações de bens, de bens industrializados, em função da economia mundial, é maior do que a de recursos de produtos agrícolas. Então é bem assim, tem um aspecto bem quantitativo mesmo, né, dentro dos limites que o livro pode ter, porque nós não somos econometristas também. Né? Enfim, eu acho que a gente fecha o livro com uma análise do setor público. Né? Então a gente vai analisar, enfim, como é que o governo... Vamos analisar as contas do governo, que entra, que sai, como o governo aplica, onde o governo gasta, onde não gasta. E tem uma certa percepção nossa de que, de fato, né, as reformas, né, os lineamentos, eles tiveram impacto. Aquilo ali não é papel impresso apenas, tiveram impacto na economia. O papel do governo diminuiu ao longo dos anos e o papel do setor privado, digamos assim, em termos amplos, aumentou. Né, dos 50 propistas, né, como eles chamam, o papel das cooperativas, enfim, quer dizer, eu acho que tem uma moral aqui, não é exatamente uma moral, mas tem uma conclusão de que as reformas que eles implementaram levaram a impactos. Aquilo ali não é só para inglês ver, eles de fato estão tentando reformar a economia cubana num sentido, e aí eu vou concluindo, no sentido, isso é curioso, de tentar aproximar a economia cubana de um cenário que é não só próximo ao cenário chinês, claro que com as devidas proporções, mas aproximar a economia cubana de um cenário que a teoria econômica das reformas socialistas dizia que era necessário ter. Né? Que é coisa lá do socialismo possível do 9, mas de vários outros autores. Então, é isso. Eu acho que tem uma percepção dos dirigentes cubanos que era necessário mudar a maneira pela qual a economia funcionava, descentralizando a economia, dando mais autonomia para as empresas, dando um pouco mais de autonomia para os autônomos, enfim, reformar de fato essa economia, sem, ao mesmo tempo, perder o caráter socialista dela, né? Que eu acho que é duplo, que é o papel que o partido tem, do ponto de vista da organização política do país, e que é manter a maioria da população nas empresas socialistas do Estado. Né? Acho que tem essa percepção, introduzindo a possibilidade, enfim, do desemprego, né? A possibilidade de que, enfim, de trabalhar com essa variável com a qual nós trabalhava antes, mas ainda assim chamar isso de socialismo. Eu acho que a gente não tem uma preocupação em definir se isso é socialismo ou não. Acho que isso não é exatamente uma preocupação, tem uma preocupação mais analítica mesmo de medir as coisas também. Né? Então, é isso. Esse é um sketch do livro, e vou passar para a Joana, que conhece melhor do babado do que eu. Responsabilidade que ele me colocou várias vezes que eu ponho as imagens, fazer aquela fala. Bom, boa noite a todos, todas e todes. Queria agradecer o pessoal do CASP que ajudou a gente a fazer a divulgação das atividades, alunos do Vitor que estão por aí também, ao Vitor por ter me convidado para escrever o livro. Ele foi um pouco a mola propulsora, porque eu não estava, digamos, no momento mais ideal da minha vida para escrever um livro, mas mesmo assim deu certo. Né? E também por incorporar essa atividade no curso dele, eu não via o programa do curso dele, mas imagino que tenha muito a acrescentar. Falar sobre desenvolvimento não capitalista, me disse que fez algumas aulas atrás sobre a União Soviética, né? Então inserir uma aula sobre Cuba na perspectiva de entender o que é o socialismo latino-americano e como o socialismo latino-americano disputa o conceito de desenvolvimento na história, acho que cabe bem para esse curso. Também agradecer o Maringoni que topou estar aqui,
e vai poder comentar também e fazer suas reflexões críticas sobre o nosso livro, né? Eu preparei algumas coisas para falar, o Vitor comentou algumas que eu vou tirar da minha fala para não ficar muito longa, para a gente ter tempo de debate, mas eu queria começar dizendo que a Revolução Cubana tem uma importância no debate sobre desenvolvimento aqui na nossa região, porque ela foi o acontecimento histórico mais relevante no deslocamento do imperialismo, no sentido de reformas desenvolvimentistas ou golpes de Estado. Ou seja, a Aliança para o Progresso é uma política de financiamento de reformas estruturais tuteladas, que na verdade subverte ou sequestra o sentido histórico da CEPAL, com a assinatura do Brecht, porque ele fez parte da iniciativa, ele foi coautor da Carta de Punta del Este, né, que foi acatada pelo Kennedy, pelas lideranças das elites modernas da América Latina, no sentido de criar grandes reformas financiadas pelos Estados Unidos, ou, como dizia o Lincoln Gordon, os tipos corretos de reforma, né, que seriam financiadas pelos Estados Unidos, para fazer frente a essa ameaça que o socialismo cubano representou. E não foi uma ameaça apenas simbólica, né? A gente muitas vezes fala do simbolismo da Revolução Cubana e das flâmulas com o rosto do Che Guevara ao redor do continente. Claro que o simbolismo da Revolução Cubana foi importante, mas foi uma ameaça material aos interesses estadunidenses. Eles foram expropriados num sentido importante, né, em termos econômicos, e abria-se um precedente para se expropriar os Rockefeller, para se expropriar a United Fruit Company, para se expropriar diversas companhias estadunidenses, a ITT, né, a ITT que fez golpes de Estado depois na América Latina, protegendo seus próprios interesses materiais, né? Então a Revolução Cubana tem uma importância de problematizar o que é desenvolvimento, deslocar o sentido hegemônico do que é desenvolvimento no continente. E eu gosto muito de uma citação, que eu até coloquei como epígrafe desse meu outro livro, que é o mestrado, né, que chama História Agrária da Revolução Cubana. Não vou ler para vocês porque é muito chato, mas é uma fala do Carlos Rafael Rodrigues, e que estou vendo 2 alunos meus aqui da pós do ano passado que já devem ter ouvido eu falar essa frase. Mas é um discurso do Carlos Rafael Rodrigues na CEPAL, numa sessão da CEPAL em 69, em que ele basicamente fala, olha, nós coincidimos com o documento que vocês estão aprovando como programa de reformas estruturais para a América Latina, mas nós temos que contar para vocês que a única forma de realizar esse programa de reformas é por meio de uma revolução liderada, protagonizada por sujeitos populares, que deem conta de expropriar os grandes patrimônios privados e criar uma nova economia conduzida por um Estado representante dos interesses populares. Quer dizer, é uma forma do Carlos Rafael Rodrigues explicitar que a CEPAL está mal parada nessa história, né? Que a CEPAL oferece um programa, mas não um sujeito para realizar esse programa. Obviamente que a Revolução Cubana vai muito além do que a CEPAL propõe, muito além, né? Mas de fato passa em alguma medida, pelo menos num certo momento ali dos anos 60, pelas reformas estruturais que a CEPAL propõe. Então, nesse sentido, não dá para debater desenvolvimento na América Latina sem falar sobre a Revolução Cubana, né? Sem falar sobre essa tensão que a Revolução coloca sobre o desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, é muito importante a gente lembrar, só uma outra anedota, né? Tem o Carlos Rafael Rodrigues, eu também sempre cito o Juan Oyola, que é um economista meio patinho feio da CEPAL, né? Mexicano, não sei se vocês já estudaram a teoria dele sobre a inflação, né? E ele é um cara que foi super corajoso, porque logo que aconteceu a Revolução Cubana, a CEPAL mandou uma missão técnica para assessorar a Revolução, e poucos meses depois, o secretário-geral da ONU mandou recolher, né, depois do alinhamento com os Estados Unidos, por pressão dos Estados Unidos, recolheu a missão. E aí o Juan Oyola escreveu uma carta de próprio punho pedindo demissão para o Raul Prebisch, endereçada ao Raul Prebisch, em que ele fala, se vocês estão cancelando essa missão, infelizmente é porque se confirma que os interesses externos das Nações Unidas estão hegemonizando as Nações Unidas e porque vocês realmente não entenderam nada do que está acontecendo aqui, né?
Daí, em seguida, ele é declarado cidadão cubano pelo Estado cubano e ele acaba virando um chefe importante, um dirigente importante da Junta Central de Planificação, né? Mas, além dessa questão, acho que vale sublinhar uma particularidade do capitalismo cubano que explica um pouco algumas determinações dessa revolução, que é a particularidade do capitalismo centro-americano ou caribenho, que é um capitalismo que, no caso especificamente cubano, não teve uma independência, né? Foi o último país a se tornar independente, numa independência que foi, na verdade, forjada por uma guerra neocolonial, né, em que os Estados Unidos tomam o lugar da Espanha, praticamente modernizando as relações coloniais num formato que perdura toda a primeira metade do século XX. E, nesse sentido, acho que tem dois elementos centrais, né? A economia cubana, na longa duração, ela foi um dos casos mais emblemáticos daquilo que o Dale Talmadge chama de segunda escravidão. Isso caracteriza uma economia cuja estrutura modernizante sempre repõe o atraso e cujos ganhos de produtividade sempre ampliam a exploração. Quer dizer, os paradoxos do desenvolvimento do capitalismo estão desenvolvidos ali na sociedade, na economia cubana de maneira extrema, né? Nós, como país de segunda escravidão, também vivemos isso, mas com uma escala diferente, com uma diversificação diferente, com elites diferentes. E, então, tem a questão da segunda escravidão, que acho que é uma particularidade fundamental para entender o que a Revolução Cubana encontrou, né? E, ao mesmo tempo, existe uma espécie de laboratório do imperialismo, né? O Martí percebeu isso no fim do 19, desculpa voltar assim, então, para trás, vou chegar ainda no dia de anteontem, né, que tiveram protestos, vou chegar aí. Mas o Martí percebeu de maneira antecipada, né, pioneira, o papel imperialista dos Estados Unidos, enquanto as elites latino-americanas ainda viam os Estados Unidos como um grande modelo democrático a ser seguido. O Martí já tinha percebido o potencial nefasto dos Estados Unidos na região, e isso se dá pelo fato de que Caribe e Centro-América são laboratórios do imperialismo do século XIX, muito antes dos Estados Unidos se tornar o país potência do capitalismo mundial. Quer dizer, o que vai acontecer de fato, efetivamente, não pode ser Segunda Guerra, né? Então, 100 anos antes, 150 anos antes, já existe uma espécie de proto-imperialismo ativo ali na região, e isso se dá por um poder dessas empresas multinacionais privadas estadunidenses que vão realizando a acumulação primitiva de capital num nível de violência extrema, né? E o caso agrário cubano é visível, e ao mesmo tempo financiarizando os ativos, né? Financiarizando aqueles patrimônios e precificando aquilo e criando monopólios e conglomerados numa escala que eram vanguardistas para o capitalismo. Então, quando acontece a Revolução Cubana, se dá num cenário em que realmente não existem espaços para reformar aquele troço, né? E qualquer iniciativa... são os agentes do imperialismo aqui, tentando atrapalhar essa fala. Quando ocorre a Revolução, então, na verdade, fica visível em Cuba algo que a esquerda revolucionária latino-americana já falava, mas um pouco de maneira isolada, que a reforma era uma ficção na América Latina, né? E a gente pode pensar isso sobre como, na verdade, o golpe de 64 no Brasil, que completa 60 anos agora, na verdade foi uma derrota da reforma, e não uma derrota da Revolução. A reforma foi derrotada em 64 no Brasil, né? Então, quando acontece a Revolução Cubana, existe o processo de tentativa de industrialização bloqueada, e aí acho que tem um elemento do título do nosso livro que vale a pena a gente explorar, assim, que foi uma contribuição que eu insisti para a gente colocar como central, né, na nossa conceituação, na nossa interpretação, que é a ideia de socialismo periférico. Essa ideia, um pouco, é uma espécie de diálogo crítico com uma teoria marxista da dependência, né? Porque implícito, né? Super implícito, na verdade. Não está desenvolvido assim no livro, isso, mas no sentido de que a teoria marxista da dependência desenhava o diagnóstico de que a superação do subdesenvolvimento não poderia ocorrer nos marcos do capitalismo e que só o caminho socialista realizaria a possibilidade da superação do subdesenvolvimento.
E parava por aí, ponto. Por mais que a Havana Gambirra tenha escrito um livro sobre a Revolução Cubana, o objetivo dela naquele livro não era debater desenvolvimento no sentido mais duro, era mais debater revolução, guerrilha, e há poucos anos depois da Revolução não tinha elementos para falar. Né? E aí, o que não se discute é como o subdesenvolvimento permanece em diversos reflexos depois do processo revolucionário. Quer dizer, esse processo revolucionário é capaz de superar parcialmente uma série de características do subdesenvolvimento, mas não consegue superar outra série de características, e essas características são, e não por falta de vontade política, nem por falta de programação econômica, né, mas por conta dos constrangimentos do mercado mundial, das características estruturais do subdesenvolvimento, que só podem ser superadas, de fato, no mínimo, em termos regionais. Então, o Oyola era um cara que pensava muito na programação da integração latino-americana. E o que acontece com a Revolução Cubana, ele, na verdade, pensava na integração caribenha, numa escala ainda menor. Mas o que acontece com a Revolução Cubana é o bloqueio que se espalha na onda de golpes, e daí só o México fica para realizar algum tipo de integração, pelo menos durante 30 anos, né? Enquanto o bloqueio ainda tinha uma incidência no contexto da Guerra Fria. E socialismo periférico, né, para caracterizar melhor, a gente está falando de um socialismo com extrema escassez de divisas, né, que se agrava pelas características do bloqueio econômico, né, bloqueio esse que já danou, já danificou a economia cubana em quase 200 bilhões de dólares. Né. Uma especialização produtiva extrema, né, também característica da colonização, que é pautado na exportação primária, o que é óbvio, e também numa heterogeneidade estrutural absurda, né? Então, no caso agrário, né, quando a gente fala de agricultura, estamos falando necessariamente da quase totalidade da economia cubana durante a Revolução, né? No começo da Revolução. Quando a gente fala de heterogeneidade estrutural, né, é uma indústria açucareira altamente modernizada, uma usina, centrais açucareiros que são de ponta no mundo, com a mais alta produtividade, combinado com um campo de cana completamente manual, em que acontece ali aquele mecanismo da segunda escravidão, só que reposto no século XX, né? Quer dizer, a tecnologia de ponta é utilizada, na verdade, como um mecanismo de aprofundamento da exploração do trabalho, porque quanto mais produtivas são as centrais, mais valia vai ser extraída dos trabalhadores que se lascam cortando cana, né? Dos boieiros, dos campesinos em geral. É claro, isso vai ser desarmado, né? Mas o socialismo periférico segue heterogêneo em termos de produtividade, né? A mecanização do corte de cana-de-açúcar é um processo que demora 20 anos para se dar na Revolução Cubana. O processo de dependência tecnológica é muito mais difícil de superar do que se imaginava no início, né? E até hoje. Alta vulnerabilidade externa, que o Vitor já descreveu, uma industrialização bloqueada, né? Mais do que uma industrialização restringida, para usar um certo eufemismo do caso brasileiro, é uma industrialização bloqueada efetivamente, porque não tem peça de reposição, porque não tem recursos para importar bens de capital que sejam eficazes no momento da produtividade, e gargalos de infraestrutura óbvios para se desenvolver essa produtividade, e se desenvolve então um socialismo de baixa produtividade, nesse sentido periférico, e de baixa remuneração do trabalho. E aí, bom, vou abrir um pouco esse tópico dos salários, porque eu acho que eles são relevantes para hoje também. Quando se fala num socialismo de baixa remuneração do trabalho, né, isso quer dizer que os salários da Revolução Cubana sempre foram muito baixos. Mas foram muito baixos num contexto absolutamente diferente dos salários baixos do capitalismo periférico, né? No capitalismo periférico, os salários baixos são a alavanca da acumulação, inclusive das vantagens comparativas de determinados produtos que se tornam competitivos lá fora por conta da baixa remuneração do trabalho, embora hoje em dia seja até difícil competir com a China, né? O socialismo com a baixa remuneração do trabalho remunera o trabalhador por meios não mercantis ou não assalariados. Então há uma desassalariação da sociedade cubana, né? E o momento da atualização do socialismo é o momento do reassalariamento da sociedade, mas num contexto em que há uma crise da sociedade salarial hoje, né? Então é um reassalariamento num contexto de crise em que o salário já é uma forma, digamos, não obsoleta, mas uma forma
que não é a forma pela qual, muitas vezes, o capital prefere remunerar o trabalhador. Né? Não é mais o salário. De toda forma, a baixa remuneração do trabalho se compensa em Cuba, de modo que os trabalhadores eles não sofrem as mesmas expoliações, porque recebem a maior parte das suas necessidades básicas, ou todas elas, em certo momento, por vias não mercantis. Né? Por saúde, por educação gratuitas, por transporte, se bem que o transporte nunca foi o forte da Revolução Cubana, mas enfim, por cultura, por acesso à educação superior, por ciência e tecnologia, né? E por uma série de outros bens e serviços que o Estado organiza e oferece gratuitamente, a libreta, a alimentação e tudo mais. Né? Isso é um processo de desmercantilização radical da sociedade cubana que ocorre, que gera também alguns desequilíbrios no decorrer do processo. Né? Então, nesse sentido, é muito feliz aquela metáfora do Frei Beto, que eu não sei se vocês já ouviram, né? O socialismo cubano é o inferno dos ricos, o purgatório da classe média e o paraíso dos pobres. E se qualquer pobre latino-americano for viver em Cuba, ele vai viver em melhores condições do que ele vive aqui, ou em qualquer parte do capitalismo periférico. E qualquer pessoa de classe média que for viver em Cuba, certamente vai achar bacana ter saúde e educação gratuita de qualidade, né? Não vai ter que pagar convênio, escola particular para os filhos e tal, mas vai ficar bem chateada com a ausência dos iPhones de última geração, né? Com a ausência de uma sociedade de consumo, com as coqueluches e fetiches do consumismo, né? Da tecnologia capitalista. Agora, o rico não existe, né? O modo de vida rico não existe em Cuba. E acho que tem um pouco aí, por aí um pouco que passa o jogo de provocações do Vai para Cuba, né? Que é o modo de vida aspirado pela mentalidade do capitalismo periférico, o desejo de ser rico, né? Que é mobilizado como ideologia do capitalismo periférico, ele não se realiza em Cuba, né? Nunca, em nenhuma forma de vida. Então, isso é um problema, porque isso gera esse tipo de disputa hegemônica, enfim, que tem esse eco real. O Florestan Fernandes fala muito bem sobre isso no livro dele, sobre a ruptura da dupla articulação, né, como Cuba supera o seu desenvolvimento a partir de um processo de ruptura da dialética entre desigualdade e dependência, né, que caracteriza o capitalismo periférico. E realiza essa ruptura por meio de um caminho que prioriza radicalmente uma sociedade igualitária, custe o que custar, e teve um custo. Né? Por exemplo, a produtividade. Uma sociedade radicalmente igualitária, como é a cubana, gera baixas de produtividade. Né? É chato admitir, mas algum nível de competitividade social gera processos de aumento de produtividade. Né? E isso é uma contradição para a esquerda que tem que ser tocado. Né? Ao mesmo tempo, gera um caminho de relacionamento com a União Soviética, que é um caminho completamente novo, né? Que alguns caracterizam como dependente. Maringoni agora há pouco falou que não, né? Não pode ser caracterizado de maneira equivalente à relação com os Estados Unidos. A balança comercial cubana permanece com 80% a 85% das suas trocas internacionais referendadas em um único país, o que é um enorme problema e atesta a dependência, né? Mas a União Soviética significou não uma troca desigual favorável ao centro, que seriam os soviéticos, mas uma troca desigual favorável à periferia. Isso precisa ser melhor analisado. Né? Então a gente também mostra um pouco desses fluxos, de como o crédito soviético de uma dívida cubana que nunca foi paga, diga-se de passagem, né? Financiava a economia de fora para dentro, pelo menos nos primeiros 30 anos, os recursos técnicos, o repertório técnico da União Soviética também formava técnicos e criava uma fronteira tecnológica em Cuba, né? Muito embora essa fronteira tecnológica fosse obsoleta em relação ao capitalismo, mas porém era algo em relação ao socialismo, e ao mesmo tempo um processo de investimento, né? De investimento produtivo e de remuneração via preços políticos, né? Via petróleo barato, divisas e açúcar caro. Quando cai a União Soviética, essa dependência se torna óbvia e evidente, ela estava sendo disfarçada um pouco por essas divisas que circulavam, né, que fluíam da União Soviética,
Então a dependência fica nua, digamos assim, né? Era uma situação dependente, mas ela estava invernizada, maquiada por um tipo de situação geopolítica que alguns cubanos quase que planificaram como se fosse permanente e na verdade não era, né? Na verdade era provisória. Era uma situação que não permaneceria por muito tempo. Eu escutei isso do Roberto Regalado, que é um dirigente do Partido Comunista, então não sou eu que estou falando, né? Roberto Regalado, que é uma pessoa super importante na estrutura do partido, fala que os dirigentes cubanos, eles calcularam mal a provisoriedade da situação do arranjo geopolítico da Guerra Fria e não se prepararam para um possível colapso desse arranjo. De modo que o excedente da economia cubana, que deu a sensação de bem-estar social dos primeiros 30 anos da Revolução, era um excedente baseado num circuito de produção altamente dependente desse impulso externo da União Soviética e dessa aliança política, né? Tem um outro dado que é fundamental para a gente entender os problemas-chave da Revolução Cubana e do socialismo dependente, que é o fato de que a dependência tecnológica é um eterno catching up, e disso a gente entende muito, né? Porque a gente nunca chega onde parece que vai se alguns acreditam que a gente vai chegar, né? E o caso cubano faz com que a necessidade de ruptura com a estrutura social segregada imponha um ritmo de trabalho com as tecnologias inadequadas, como fala o Furtado, né? Que é um ritmo de trabalho quase voluntário, né? Quer dizer, o papel do trabalho voluntário no socialismo cubano não é um papel residual, ou não é um mero engajamento ideológico, simbólico, né? Ele cumpre um papel estruturante de uma economia que não consegue alcançar os níveis de produtividade, não consegue importar bens de capital na velocidade requerida para a mudança da estrutura social e que, para compensar isso, tem que realizar uma injeção de trabalho humano vivo na história sem precedentes, ou talvez com os precedentes dos sábados comunistas do Lenin, né? E isso significa um engajamento social e popular no trabalho voluntário que é em ritmo de guerra, né? Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo para um livro que saiu na França e na Espanha sobre o ICAIC, que é o noticiero ICAIC latino-americano. Era um cinejornal que era produzido pelo Santiago Álvares, que era um cineasta cubano de vanguarda e tal. E aí eu fiz um capítulo sobre economia, e aí eu vi vários dos vídeos do ICAIC, e tem vários deles que a metáfora de guerra é explícita, né? Então, vários dos cortadores de cana que se preparam quase como numa fileira de combate diante do canavial, e daí tem toda a estética vanguardista do filme, que tem cortes e uma música frenética, né? E aí, esses trabalhadores, eles avançam sobre o canavial como se eles estivessem avançando sobre a linha do inimigo, né? A economia de guerra, a partir da lógica do trabalho humano vivo, é algo que alavanca a economia cubana, de fato, né? O Vitor falou do fracasso parcial da safra de 70, foi um fracasso parcial, porque, embora tenha sido a safra maior da história de Cuba, né, de 8,5 milhões de toneladas de açúcar, a meta era 10, né, mas, ainda que tenha sido quantitativamente a maior safra, isso gera uma destruição interna, um desequilíbrio interno na economia cubana, de modo que todos os outros setores colapsam, né? Todos os outros setores da economia colapsam. Então é muito paradoxal que a Revolução Cubana tenha encontrado o seu grande salto adiante ali naquele momento, acirrando ao máximo a atividade que era o ícone do processo do subdesenvolvimento, né? A partir daquela estratégia Turnpike, como chama o David Bakken, né? Que é um economista mexicano. Mentira, ele é um economista estadunidense, mas ele é radicado no México há muito tempo, daí acho que ele é mexicano, mas ele é estadunidense. Ele fala sobre uma estratégia de desenvolvimento que vai percorrer. Turnpike é como se fosse um rodoanel, né? Então é uma estratégia de desenvolvimento que vai percorrer um caminho mais longo por uma velocidade mais rápida, para chegar no mesmo lugar. Então não vai fazer uma linha reta, como fizeram os capitalismos centrais, digamos assim, né? Vai fazer uma linha absurda, vai investir na monocultura para diversificar a economia, né? Vai investir no agro para criar indústria, né? Para conseguir incorporar, internalizar bens de capital, mas
acaba sendo feito de maneira um pouco problemática, né? Isso, mais uma vez, não sou eu quem estou falando, é o Fidel Castro, na sua autocrítica de 1970, né? E eu lembro isso porque um soviético foi visitar Cuba nessa época, após safra de 70, e ele fala, nossa, isso aqui parece comunismo de guerra, né? Porque realmente foi uma guerra, a superação do subdesenvolvimento é uma guerra, né? Eu sempre lembro de um trecho do Galeano no Veias Abertas, que ele fala, superar o subdesenvolvimento não é um passeio, né? É um processo de guerra que envolve um engajamento político-ideológico extremo, que tem implicações no modelo de socialismo fundamentalmente estruturado sobre uma certa economia moral, né? Nesse sentido, a economia cubana, ela requer a compreensão da cultura política, ela requer a compreensão de como as alavancas da cultura política movimentam os processos da produtividade. É impossível, quer dizer, qualquer análise economicista da Revolução Cubana não vai ter entendido o problema. É preciso fazer uma análise não economicista da economia cubana nesse sentido. E período especial, então, é um período crítico, né, porque desarma todo esse esquema de formação do excedente e colapsa a economia cubana, o PIB cai 35% em 3 anos, as trocas internacionais de Cuba caem 87%, que é o que corresponde à União Soviética, né, de um ano para o outro. Então, é uma queda que eu acho que não existe comparação no mundo, uma crise dessa proporção. E ainda assim fica um mistério sobre a sobrevivência da Revolução, né? Como afinal o regime cubano não caiu, os Castro continuaram tanto tempo administrando essa situação. E depois eu estava pensando isso, eu confesso que eu pensei nisso hoje, eu precisava verificar se existe ou não a correlação, mas uma hipótese, né? Em 94, quando acontece o Maleconaço, que foi uma das manifestações populares de crítica à Revolução Cubana, né, no contexto do período especial, em que há uma crise migratória muito pesada, e aí muitas pessoas se reúnem no Malecón e começam a reivindicar questões para o governo pelos canais extraoficiais, o que é uma coisa que não é comum, né, na Revolução Cubana. E em 94 em diante é o momento do desenho da política da dupla moeda, né? E aí eu confesso que eu nunca investiguei isso a fundo, mas fiquei pensando hoje, provavelmente é uma resposta, né? A política da dupla moeda é uma resposta eficaz, que deu certo durante um tempo para o problema da crise dos desníveis de produtividade dentro e fora, né? Porque os desníveis de produtividade eram muito grandes e eles eram compensados por esse amortecimento soviético. E sem o amortecimento soviético, é preciso criar alguma válvula que faça com que os preços pagos na economia cubana não tenham um câmbio tão vulnerável em relação aos preços pagos na economia mundial. De modo que a dupla moeda vira, então, esse colchão cambial que faz com que o Estado cubano proteja a população cubana de um desnível muito brusco e de uma situação de insolvência generalizada, né? A Revolução Cubana cria essa artificialidade, né, que os Estados, em geral, soberanos podem criar, né, os que não são soberanos não conseguem criar, mas cria essa artificialidade dentro de uma soberania periférica, digamos, né? Não é uma soberania plena, é uma soberania periférica. E essa dupla moeda tem essa função de amortecer os danos do colapso soviético e criar uma moeda para dentro e uma moeda para fora, com um colchão amortecedor no meio. O problema é que a dupla moeda, ainda mais uma economia estimulada pelo turismo, aumenta a desigualdade, porque vão ter aqueles que começam a acessar a divisa, o CUC, e outros que não vão acessar. E aí começa uma história de aumento da desigualdade que passa pela política da dupla moeda, que foi revista e desfeita justamente em 2021, nos 6 meses antes da crise de julho, do 11J, né, do 11 de julho de 21. E que teve a ver com isso também. A dupla moeda, ela cria uma fronteira cambial interna na economia cubana, que dá origem, então, a um problema, que assim, a intenção da dupla moeda é compreensível e necessária, mas ela gera uma série de efeitos colaterais, entre eles a existência dessa fronteira cambial interna, desses diferenciais de câmbio, que passam a atrair o trabalhador, para a especulação com esses diferenciais de câmbio.
Então, em certo sentido, isso acaba agravando o problema da produtividade, né? Porque o turismo estimula a entrada de divisas no país e o contato direto dos trabalhadores cubanos com a moeda que supostamente eles não deveriam usar, porque era uma moeda gringa, né, entre aspas, a moeda cubana, mas com valor de divisa, para turistas, para captar dinheiro de turista e para fazer compras internacionais factíveis, né? E aí, essa fronteira cambial acaba gerando uma série de mercados paralelos e fronteiras de desigualdade. Em números, né, o Gini cubano da década de 80 chegou a 0,25, que era um Gini, à época, mais baixo do que da Islândia, né? Quer dizer, Cuba talvez tenha sido o país mais igualitário do mundo, pelo menos no final desse período, na década de 80, né? E desde a década de 90 em diante até hoje, né, o Gini cubano, em 2010, estava lá por 0,36, por aí, tinha subido, né, não tinha chegado a ser os níveis capitalistas periféricos, mas tinha subido e criado algumas zonas de desigualdade relevantes, que dão origem, então, à base de sustentação dos lineamentos que vão ser as políticas de inserção dos negócios privados, da propriedade privada, mais recentemente nos últimos 10 anos. O período especial também é marcado pela crise básica da sobrevivência, né? Então, tem fome, tem um problema de falta de dinheiro, por exemplo, para fazer reformas básicas nas casas das pessoas. Então, o problema de moradia que existe hoje em Cuba, por exemplo, ele tem meio que um nascedouro no período especial, porque não existe um mutirão suficiente, né, que dê conta de realizar as manutenções das moradias mais precárias e tal. E gera esses apagões, que são o motivo das crises atuais, ou estopim das crises atuais, tanto em 11 de julho de 21, quanto agora, anteontem, sei lá, há 4 dias atrás, no 18 de março, que aconteceu uma série de protestos em Cuba, né, que a gente não encomendou, por coincidência, para voltar ao noticiário, né, esse assunto, foram causados, o epicentro desses protestos são causados com crise de eletricidade, de abastecimento de eletricidade. Então, em Palma Soriano e em Santo Antônio dos Banhos, em 21, são 2 cidades pequenas que estão há 15 dias sem eletricidade praticamente, né, em 21. E agora também os lugares em que ocorreram protestos da eletricidade é o estupim. Então, a energia é realmente um calcanhar de Aquiles, né, da Revolução Cubana na atualidade, sempre foi. Nos anos 90, a piada dos cubanos, né, porque os cubanos são muito bem-humorados, então eles fazem piadas com situações trágicas, né, era que não eram apagões, né, eram alumbrones. Quer dizer, de vez em quando tinha luz. A maior parte das vezes não tinha. Então eles tinham alumbrones, eles não tinham apagões, né. E basicamente foi o surgimento dos bicitáxis. Não sei se vocês já viram em Cuba, já foram para lá, mas é um meio de transporte. E aí todo mundo tinha uma bicicleta e a bicicleta virou o meio de transporte de todos, né? O meio de transporte de todos, né? A Venezuela cumpre um papel fundamental para tirar o comunismo cubano dessa enrascada, né? desse buraco, como vocês sabem. E também, paradoxalmente, por pior que esteja a situação cubana, foi o período dos anos 90 a 2000 em que Cuba teve maior diversificação comercial. Um pouco a gente fala disso em alguns pontos do livro, né? Quer dizer, foi talvez o pior momento histórico da economia cubana pós-revolução, mas foi também um momento histórico em que pela primeira vez não havia um único parceiro comercial responsável por 90% das trocas, ou 80% das trocas. A Venezuela lá tinha seus 25% a 30%, China tinha lá seus 20% a 25%, e isso se distribuía mais ou menos em outros países da África, o Irã também, em outros países da Ásia, América Latina, e também as importações dos Estados Unidos, que começaram a acontecer a partir dos anos 2000. Né? Cuba importa produtos dos Estados Unidos, inclusive em termos de valor de produção, importa bastante, né? Mas não exporta por causa do bloqueio. A gente pode falar mais disso depois. Vou falar mais só pouquinhos minutos, 2 minutos, porque já foi demais aqui. Quando a gente entra no tema, então, das reformas da atualização do modelo, né, tem um artigo da Camila Harnecker, que eu acho que é muito interessante, pauta bastante do debate sobre os caminhos do socialismo contemporâneo em Cuba, que se
se chama Visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales. É um artigo de 2013, em que a Camila Harnecker, de maneira muito didática e ótima para os estrangeiros, né, que tem dificuldade às vezes de decifrar o enigma, né, ela fala, olha, tem basicamente 3 forças políticas que atuam em Cuba atualmente. Uma força mais estatista, que corresponde ao que seria um conservadorismo revolucionário, né, o que é interessante, porque o estatismo era o suprassumo do revolucionário, e depois de um tempo ele vira um pouco o conservadorismo, a burocracia que tem interesse na perpetuação das estruturas estatais, né, que é cada vez menos hegemônico. Existe uma segunda linha, que é o mercado, que é a linha do socialismo de mercado, digamos assim, mas à la cubana, né? Eles recusam dizer que é modelo chinês. Se você estiver em Cuba e falar modelo chinês, Vitor, os cubanos vão achar muito errado, né? Vão discordar muito de você por uma questão de nacionalismo histórico e patriotismo, né? Óbvio também porque é impossível reproduzir as situações. Eles até tentaram com o Porto de Mariel, uma espécie de zona especial de exportação, né? Fazer um espaço de uma carteira de investimentos estrangeiros, etc. Mas a escala é qualitativamente diferente, né? Não é só uma questão quantitativa. Então, uma linha, um segundo grupo que era pró-reformas de mercado, mais incisivo, e um terceiro grupo que seria os minoritários do socialismo autogestionário, do cooperativismo, que defendiam a desestatização, mas por uma via cooperativista, né? Isso porque cria-se um consenso na sociedade cubana nos últimos 20 anos de que a economia excessivamente estatizada, de fato, é um dos componentes da baixa produtividade e que é possível criar recursos de liberação dessa empregabilidade absoluta que o Estado exerce, né, de empregador de última instância, e também do desemprego disfarçado que isso gera, né? Então, o que acontece nos últimos 10 anos são as reformas que vão abrir o mercado via cuentapropismo, que são trabalhadores por conta própria, tem essa palavra cubana que são os cuentapropistas, né? Os contapropistas, e eles são cerca de 50 mil negócios pequenos em 2010, mais ou menos quando ocorre a aprovação dos lineamentos, em 2011, e eles se multiplicam a 700 mil atualmente, né? Então há uma multiplicação de mais do que 10, mais ou menos. Os trabalhadores não estatais, que eram tipo 5, 7% da economia cubana, se tornam 30 a 35% da economia cubana hoje, que ainda é predominantemente estatal, mas que gera amplos setores não estatais, né? E, no entanto, o cooperativismo, que tinha sido essa linha derrotada, a linha minoritária, defendida pela Camila Pinheiro Harnecker, nesse mesmo período criam-se apenas 600 a 700 novas cooperativas, né? Então, ao passo que se criam quase 700 mil novos negócios privados por conta própria, com características de propriedade privada, o cooperativismo é muito mais frágil, mais difícil de ser criado, com uma série de barreiras burocráticas, de modo que a inflexão cubana é no sentido de uma economia mais mercantilizada, no sentido privado, né? Hoje existem as MIPIMES, que foram regulamentadas a partir do setor cuentapropista. Então, os cuentapropistas passam a criar um PJ de empresa, né? De empresa privada, micro, pequena e média, a partir da lei das MIPIMES, que é um assunto recente, que dá para se informar bem pela imprensa recente também, de diversos setores, né? Então, há um começo de regulamentação jurídica desse mercado, né? Esse mercado vive um momento de pujança relativa durante a era Obama, ou melhor, durante a inflexão e relativização do bloqueio, durante a possibilidade dos turistas estadunidenses irem para Cuba, gastarem os seus dólares, das pequenas inflexões que foram produzidas em relação ao bloqueio na política Obama, que é o nosso Kennedy da atualidade, né? Que faz carinho para bater mais forte depois. Então a gente sabe que a política do Obama era obviamente uma política de imperialismo, em outros termos, né? E aí vem a pergunta que a gente também não faz, porque é uma pergunta inconveniente para ser feita no campo da esquerda, mas que é: quais são os problemas do fim do bloqueio, né? O bloqueio é tanto uma agenda de luta da esquerda latino-americana e internacional, que muitas vezes não se pergunta como o fim do bloqueio poderia gerar uma série de problemas para a Revolução Cubana também, no sentido da invasão capitalista de Cuba, né? Isso começa a ocorrer, há uma espécie
negócios por conta própria de 2014 a 2017, e isso é revertido com o Trumpismo. E aí a história você já deve ter acompanhado alguma coisa, né? O Trump recoloca cubanos na lista de países terroristas, proíbe remessa corresponde a 7 a 10% do PIB, então inviabiliza o Western Union e outras empresas que faziam essa entrega das remessas, inviabiliza uma série de outros, tira a embaixada com aquele papo do ataque supersônico, isso é anedótico, né? Mas, enfim, depois descobriram que eram grilos, nem sei se vocês acompanharam essas notícias, né? Mas o Trump faz uma acusação de que ocorreu um ataque supersônico, isso foi em 2018. Um ataque supersônico contra a embaixada dos Estados Unidos em Cuba. Os cubanos, que supersônico, né? Do que você está falando? E aí, na verdade, eram grilos. Uma história meio bizarra das fake news trumpistas, tipo Pizzagate, assim. É difícil de acreditar que alguém acredita, mas existe, né? E aí, a gente tem então a policrise cubana atual, que é a crise do bloqueio, que é a crise estrutural, a crise do Trump, que é o bloqueio renovado, né? O bloqueio 3.0. O Biden é mais Trump nesse sentido do que Obama, né? A crise da Venezuela, que é uma crise que afeta as estratégias de resgate da economia cubana. A crise da pandemia, que afeta o turismo, que faz o PIB cubano cair 11%. A tarea ordenamento, que é a política de reunificação da moeda, que tem uma série de problemas econômicos na sua implementação, inclusive o fim dos subsídios, a conta de luz, a conta telefônica e uma série de outros subsídios de consumo e produção que os cubanos, no seu jargão atual, vão chamar de gratuidades indevidas, né, que são, é o Estado socialista falando, tá, a gente vai recuar um pouco desses subsídios, e isso é uma coisa bem quantificada no livro também. E aí explodem essas crises do cotidiano, são crises do cotidiano, são crises da fila dos alimentos, são crises da eletricidade, são crises que mobilizam o movimento da cultura, relacionado com um decreto 349, que é um decreto que tenta regulamentar o cuentapropismo na cultura e acaba gerando uma espécie de censura prévia, segundo seus críticos, né? Porque o artista de rua ele passa a ter que, para ser um cuentapropista oficial, dizer qual é o trabalho que ele vai realizar dentro de uma regulamentação, e isso não é aceito pelos artistas de rua, né? E aí isso gera uma série de movimentos culturais, alguns mais dentro da Constituição, alguns mais contra-revolucionários mesmo, e aí a coisa explode e continua meio que explodindo, apesar das tentativas do governo de fazer as contenções, num contexto, e aí eu encerro, de uma geração que não tem a legitimidade da aura histórica da guerrilha, né? A aura guerrilheira já não está no poder, e aí o Dias-Canel, que tem uma trajetória burocrática e tal, já não tem a mesma hegemonia, a mesma capacidade carismática, talvez, e a mesma habilidade política, eventualmente, de conter esse tipo de crise de hegemonia, né? O que acontece em Cuba é uma crise de hegemonia, muito embora também parte de um patamar muito alto, né? Então, a hegemonia do Partido Comunista Cubano é uma hegemonia gigantesca, que haja uma crise de hegemonia depois de 60 e tantos anos da Revolução, é mais do que normal, né? Mas, então, é por aí que vai. E essa crise de hegemonia não é absoluta, mas ela gera essas fissuras e esses problemas. Todo mundo que acusa de revolução colorida ou de mercenários que financiam os protestos, né? Sempre tem um lado de verdade nisso, né? Mas a gente tem que lembrar que nenhuma revolução colorida acontece no vácuo. Todas elas aconteceram explorando contradições e fissuras internas dos problemas realmente existentes das sociedades. Esses problemas existem e resta saber o quanto, né, o imperialismo vai ser bem sucedido em aproveitar esses problemas. E é isso. Desculpa, gente, que eu falei muito. Planejava falar menos. Antes de abrir a palavra, eu só quero apontar uma coisa, não se fala do quanto da Joana, é um panorama grande sobre o desenvolvimento cubano. Eu acho o título do livro, esse conceito de socialismo periférico. Se o socialismo veio, o internacionalismo socialista veio justamente para tentar eliminar disparidades internacionais, mas elas não são eliminadas na vida real e prática, né? O Cuba não é um país, nunca foi um país industrializado, e nem tem condições de ser na lógica que estava estruturado no que se chamava o sistema socialista. O sistema socialista era constituído
pela União Soviética, uma espécie de nave-mãe do sistema socialista, onde estava concentrada a tecnologia de ponta, a tecnologia aeroespacial, a tecnologia atômica, o grosso das políticas educacionais, de eliminação de uma série de carências da sociedade, carência de moradia, carência alimentar. E você tinha, dentro dos países socialistas, uma divisão que era pautada pela lógica do Estado soviético. Então, a Ucrânia, que hoje está em pauta, era o celeiro da União Soviética. A Polônia era meio que o muro de contenção da fronteira. A RDA, a República Democrática, a Alemanha Oriental, era o showroom do mundo socialista para o mundo ocidental, o investimento pesado que a União Soviética fez no pós-guerra para o desenvolvimento da Alemanha Oriental. É para que ela mostrasse um nível de desenvolvimento, sofisticação industrial concorrente ao mundo capitalista ou à Alemanha Ocidental. Aliás, a divisão da Alemanha foram 2 showrooms, do mundo ocidental para o mundo oriental e do mundo oriental para o mundo ocidental. A Bulgária, a Romênia, a Tchecoslováquia eram países rurais, atrasados, mas estavam na lógica de você constituir um campo socialista no mundo. E Cuba? Cuba era meio que um posto avançado, não era simbólico, como falo, mas era um posto avançado. Ali se fez uma revolução autóctone, uma revolução que brotou de dentro de Cuba. Não foi tanque soviético que chegou, não foram tropas do Exército Vermelho, foi uma revolução autêntica, que depois de feita ela opta por se aliar, por uma recusa dos Estados Unidos de se aliarem a... Eu quero só completar isso dizendo o seguinte: se é verdade que Cuba viveu de 1959 até 1991 na órbita soviética, mantendo a sua soberania e mantendo isso nunca pode ser dissociado de Cuba por uma liderança política absolutamente excepcional. Quer dizer, primeiro é um partido comunista que de fato funcionava como um polo educador político da sociedade cubana, coisa que Venezuela não teve, os países socialistas do leste não tiveram. Você tem o Fidel Castro com uma liderança absolutamente excepcional, daquelas lideranças que marcam a segunda metade do século XX, estão num país mínimo. Mas você tem uma cúpula cubana que a Venezuela não tem, que a Nicarágua nunca teve, que outros países fizeram revoluções sociais, que Angola não teve, que Moçambique não teve. Então, o Partido Comunista Cubano cumpriu o papel de educador coletivo de formação. O Dias-Canel, ele fala, um burocrata. Ele fala, não é um burocrata formado, é um quadro político formado dentro do partido, como a China conseguiu fazer no seu Partido Comunista. Mas eu quero chegar no seguinte: de 59 a 91, se eu fizer a conta, são 33 anos em que Cuba viveu ligada à União Soviética. Cuba era tida como absolutamente inviável sem a União Soviética, porque era um país atrasado, isso tudo que a Joana colocou, isso tudo que o Vitor colocaram aqui. No final desse ano, em 31 de dezembro, Cuba vai completar, vai igualar o tempo que ela teve com a existência da União Soviética, sem a existência da União Soviética. Absolutamente sem a existência da União Soviética. Quando eu fiz curso de pilotagem, mas na aviação tem uma coisa que se fala para todo piloto iniciante, que existe uma impossibilidade aerodinâmica, que é o besouro. O besouro é um animal que tem um corpo enorme, uma asa mínima. E para todo piloto que não consegue pilotar, eu falo o seguinte: ó, você pode ser uma topeira, mas você tem um QI maior que o besouro, e você está num artefato que tem aerodinâmica. O besouro não tem aerodinâmica nenhuma, é um corpo enorme e 2 asinhas, e ele voa. Cuba é uma impossibilidade como besouro. Como é que Cuba subsistiu? Vai subsistir o tempo igual que existia na União Soviética até o final desse ano, espero que passe. É uma impossibilidade histórica. Se você olha para Cuba, isso não existe. Tem um mercado interno mínimo. Você fala, por que Cuba não é a China? Porque a China conseguiu desenvolver nos últimos 20 anos um mercado interno estupendo, tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Por que a União Soviética? A União Soviética tinha 250 milhões de habitantes. Por que o Vietnã? Por que Cuba não pode ser como o Vietnã, um polo exportador de alta tecnologia? Porque o Vietnã tem 92, 93 milhões de habitantes e Cuba tem 11. Então, você criar um dinamismo interno que sustente uma indústria de ponta é muito difícil. Seria uma impossibilidade histórica. Você tem uma população extremamente
educado, extremamente competente. Vou contar uma historinha pequenininha para passar a palavra para vocês, muito curta. Vocês verem o que é. Eu fui a Cuba 2 vezes. A Joana conhece muito mais, o Vitor também. Eu fui em 2 reuniões, eu vou fazer fusquinha para vocês, 2 reuniões com o Fidel. Não eu e o Fidel, mas 300, 500 pessoas da esquerda latino-americana e tal. E era uma reunião no Hotel Paulo, onde se reuniu o Comitê Central. Toda manhã, a reunião começava às 8 em ponto, com o Fidel sentado na primeira fila, todo mundo ia falar. E eu sempre gostei de fazer esporte, eu ia correr, acordava às 6 da manhã e ia correr. Quando você está correndo na região das embaixadas, é uma região mais ou menos nobre da capital cubana, mais alta que o resto da cidade. E você tem um problema de transporte, que a Joana falou, e às 6 da manhã tem aquelas hordas de trabalhadores indo a pé trabalhar no centro, vão de bicicleta, vão em carretas, que são, você pega o trator, coloca uma caçamba, uma carroceria atrás, vai todo mundo em pé chacoalhando. As pessoas vão do jeito que dá para a cidade. E eu estou correndo, correr lá alguns 1000 metros, não lembro quanto, e eu passo no meio dessa multidão de trabalhadores. Olha que eu estou passando, um sujeito me toca o ombro. Você tem ideia que você está vivendo, isso é 2002. Você está vivendo 10 anos depois do começo do período especial. O cara viu que eu sou estrangeiro, vai me pedir alguma coisa para eu dar minha camiseta, dar meu tênis. O cara fala, companheiro, eu paro. Sim, atendo o cara. Pode eu dar uma opinião? O cara espaçoso aqui, querer vir para mim. Nessa hora você vê o quanto você é preconceituoso, porque ele é um mestiço, e você é branco. E aí você vê como está dentro de você essa ideia de que você vem do país, sendo de classe média, intelectualizado e tal. Sim, o companheiro está correndo errado. Não, você está pisando com a ponta do pé. E se você pisa com a ponta do pé, o seu peso, você pesa quanto? Deve pesar uns 90 quilos, 100 quilos. Os seus 90 quilos vêm para a ponta do seu pé e se transmite pelos ossos articulados do pé, que são muito delicados, chegam no calcanhar, sobem, isso vai te dar problema na coluna já. Você tem que pesar com a planta do pé. Sim, mas com a planta do pé? Mas esse tênis que você está usando não é bom. Você tem que ter um solado com ar, ou um solado com um amortecedor melhor que esse tênis que você não pode. Aí o cara começa a me dar explicação de anatomia, de tênis, como é que você sabe isso? Não, eu fico até emocionado. Eu sou da equipe olímpica cubana, de 400 e 800 metros, de 76, 80 e 88, 84 para 2 anos, eles boicotaram. O cara é um atleta de ponta, mundial, medalhista olímpico. Ele está trabalhando como qualquer um. Isso é emocionante. Você pega um táxi, um cara que foi piloto de MiG em Angola. Então você tem uma população tremendamente educada assim, qualificada, num país mínimo que você não vê aqui. Isso faz de Cuba o besouro que a gente fala. É um besouro histórico, é um besouro político e é um besouro da vontade de quem mora em Cuba, do cidadão cubano que vê na Revolução sentido, mesmo sendo um país periférico. É isso. Aí a gente abre a palavra. Vamos ver as inscrições aqui. Quem levantar a mão, fala, não tem segredo. É melhor vir aqui no microfone para todo mundo. Você não quer vir aqui? Fala o nome. Eles só que vão responder, eu não falo mais. Boa noite, turma. Boa noite, professores. Agradecer pela palestra, por toda essa explicação sobre o livro. Fiquei muito curioso sobre a obra. Minha pergunta seria referente, especialmente baseada nas falas da professora Joana. Baseado nesses processos de, digamos, de forma de abertura, esses problemas políticos, sociais que se encontram no ambiente social cubano nos últimos anos, seria correto dizer que podemos estar presenciando o início do fim da grande revolução, do governo revolucionário cubano? Vamos fazer 3 perguntas? A minha proposta é fazer mais, porque aí a gente vai utilizar o tempo, vocês falam também. Pode vir. Não, posso até falar aqui. Você tá gravando? Tá gravando.
gravando? Porque tá. Você vai se identificar, não tem jeito. Fala daí, vai. Perigoso elemento acontecendo aqui. Aproveitar, como é que chama? Como é que você chama? Esqueci de me apresentar, desculpa. Matheus. Matheus. Parabéns aos companheiros aí pela palestra, foi muito boa. Eu gostaria de perguntar mais sobre a questão da integração geoeconômica cubana, a perspectiva de futuro e o comércio exterior, né, em geral. Há alguma possibilidade de a China trazer as rotas da seda para Cuba, ou ter uma integração geoeconômica com países eurasiáticos como a Rússia, o Irã, ou outros países fora do eixo imperialista, comandado pela hegemonia dos Estados Unidos, OTAN, etc. Há alguma possibilidade, especialmente da China, alguma condição disso, reverberar alguma ajuda concreta para Cuba, para o desenvolvimento cubano? Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Alguém mais? A terceira? Boa noite, parabenizar de novo vocês pela ótima palestra, a ótima lançamento do livro. Estou ansioso para ganhar o sorteio. Diferente do resto do pessoal, minha pergunta é muito mais singela, muito mais simples. O professor Vitor falou que o desemprego cubano não era uma realidade, ou não era uma realidade com a qual se pretendia enfrentar nos anos mais iniciais da Revolução, mas hoje se convive com desemprego. Bom, eu queria saber como é que é definido o desemprego em Cuba, porque, por exemplo, não imagino, ou talvez esteja errado, que não seja a cada 6 meses a pessoa está buscando emprego, é considerado empregado, desempregado. Tem alguma definição, uma medida que é utilizada para saber se a pessoa está desempregada ou ela não está, se ela é mais complexa, se ela é mais simples, se ela é a mesma para se adequar a padrões internacionais, ou se é de uma maneira diferente. Só isso, muito obrigado. Fernando. Poderia fazer uma pergunta? João, mas o comandante autoriza ou não? Claro. Se pudesse assim, eu gosto do meu ciclo. Tem mais uma vaga, uma menina não quer perguntar, não? Só os homens? João. Boa noite. Muito da crise, a senhora tem falado da crise do cotidiano, ela veio nessas questões de eletricidade. Eu queria saber se há algum plano do governo cubano, das instituições cubanas, no movimento de diminuir a dependência ao petróleo, ao combate desses problemas de eletricidade. E também num país de 10, 12 milhões de habitantes, como que se dá o planejamento atual no sentido de uma especialização produtiva? Se busca mudar algo, ou uma especialização produtiva em algo de maior produtividade, ou algo assim, dentro dessas reformas que foram colocadas? Obrigado, João. Os alunos da EPM fazem perguntas difíceis e nos colocam numa situação complicada, né, Vocês são pagos para isso? Isso é muito perigoso. Quem mais? Tem mais uma vaga. Nenhuma menina? Agora a gente intimidou os caras, né? Falar, vai dizer que eu ocupei o lugar. Pode falar todo mundo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Muito obrigado pela palestra e parabenizá-los novamente. Eu tenho uma pergunta que pode fugir um pouco do escopo da análise do livro, de uma análise histórica e econômica, mas eu gostaria de saber a perspectiva de vocês dois
que como esse ano se trata das eleições norte-americanas e o Trump tem grandes proporções, grandes chances de voltar à Casa Branca, se isso pode atrapalhar as reformas que o governo cubano estão implementando atualmente na economia dele. Vocês veem alguma possibilidade de atrapalhar? Obrigado. Então, gente, obrigado mais uma vez pela presença. Nós temos uma questão de tempo, viu? Porque a Joana vai dar aula, o Marivane também. Temos mais 18 minutos. É isso? Ou tem um chorinho? Eu vou pensar um pouco mais. Vamos lá? 15 minutos? O que eu vou responder em 15 minutos? Ainda bem que ele colocou assim 15 minutos. Ele vai dar uma de Fidel, vai falar 2 horas. Ainda. Se eu fizer 7,5. Não seja nada. Então, é isso. Vamos lá. Começando por Regis. Eu acho que vai sim. Eu acho que se os americanos endurecerem ainda mais o bloqueio, não sei como seria possível, mas sempre é possível. Porque a questão é a seguinte: se você endurece o bloqueio, se você dificulta economicamente a vida do país, você não consegue, por exemplo, implementar um dos lineamentos, que é a flexibilidade em demitir trabalhadores. Você não vai demitir o cara se a crise é muito grande. Isso foi uma das coisas que aconteceu nos últimos 10 anos. Eles tinham a pretensão de tirar do setor público e colocar no setor privado mais de 1 milhão de trabalhadores. Eles não conseguiram. Pelo menos os dados oficiais dizem que não aconteceu isso. Mas muito em função da crise mesmo. Você não vai jogar o cara na rua se você percebe que a economia não pode absorver essa pessoa. Né? Então, a depender do que acontecer, e os democratas e os republicanos todos seguem a mesma linha, não tem diferença qualitativa entre as duas administrações, é mais mise-en-scène, ambos são duros com Cuba. Mas se eventualmente o bloqueio endurecer, pode haver até uma reversão de uma parte das reformas que eles estão tentando implementar. Como de fato aconteceu. O Guilherme perguntou sobre a integração com China e Rússia. Viu, Guilherme? Lá na página 151, você vai ganhar o livro, você vai ver. Será que você vai ganhar? Cadê o Guilherme? Está ali. Vou te dar os dados aqui do comércio de Cuba com países selecionados, 2018. A fonte é Oficina Nacional de Estatísticas de Cuba, ONU. Primeiro parceiro comercial, Venezuela. Exportações de Cuba, 3 bilhões e 100 milhões de pesos. O segundo parceiro já é a China, com 2 bilhões. Então, essa integração que você mencionou, ela já está acontecendo. Não é uma coisa do futuro. Eles vendem para a Rússia, eles vendem para a China. Então, a Joana falou disso, né? Que eles conseguiram um esforço heróico, tremendo, e até mesmo desesperado, diversificar os parceiros comerciais. Um sucesso da política externa do Cuba, que aconteceu. Então, a Rússia aparece depois da Espanha e Canadá. É o 5º maior parceiro comercial de Cuba. O Brasil aparece como o 6º em 2018, por incrível que pareça. Então, essa diversificação está acontecendo. Ela não é algo só imaginado. O que mais? Eu não consigo falar sobre pressão, viu? Eu gosto de ser como o Fidel, tem 2 horas para falar sobre pressão, eu fico tenso. Você falou do desemprego. A coisa da metodologia do desemprego é muito capciosa. Quem perguntou foi o Fernando. Fer, eu confesso a você que não sei qual é, digamos, o grau de exatidão que as contas nacionais cubanas têm com relação a isso. Se você olhar na CEPAL hoje, os dados de desemprego, você vai perceber que o desemprego caiu ao longo dos últimos 5 anos. Você vai perceber uma curva decrescente. A gente discute isso no final do livro, por que o desemprego cubano cai apesar da crise. Tem várias coisas explicando: o crescimento da população, a absorção do mercado particular, o fato de que uma parte relevante dos trabalhadores não foi demitido das empresas públicas. Mas eu confesso que não me sinto autorizado em fazer nenhum julgamento sobre a metodologia de desemprego, porque eu acho que eu posso estar sendo injusto. Mas, intuitivamente, eu sinto que ela não é, digamos assim, muito rigorosa, porque a crise econômica ela é tão profunda
e a ponte de, quer dizer, 6% de desemprego é muito baixo, por uma crise que a economia cubana tem atravessado, né? Então eu suspeito que a metodologia não seja assim muito rigorosa, mas em nenhum lugar é, na verdade. Eu acho que não é só uma questão dos cubanos, não. Aqui também. O que mais aqui foi perguntado? Crise do cotidiano, João. Tá, o João perguntou sobre a dependência do petróleo. Cuba é muito dependente do petróleo. Como o Maringoni colocou, e a Joana também, a parceria Venezuela-Cuba permitiu um alívio, né, de alguns anos na forma de importação de petróleo barato, e os cubanos, inclusive, puderam até mesmo reexportar uma parte do petróleo bruto que chegava em Cuba. Uma parte dos acordos envolvia isso. Mas, depois da crise da Venezuela, a situação se complicou muito, porque a Venezuela diminuiu a produção, a Venezuela entrou em crise, uma crise profunda, também dos maiores da América Latina, e não foi capaz de manter o auxílio, o subsídio a Cuba. A economia cubana depende muito do petróleo e gás, para funcionar. E esse é um aspecto setorial da questão da autonomia energética de Cuba que a gente não aborda muito no livro, a gente não foca muito nisso. Talvez a Joana tenha algo a dizer mais relevante sobre isso. Mas eu acho que o que é mais relevante agora é enfatizar que aquela situação que a Venezuela passava de bonança, exportação, etc., desapareceu. A economia entrou em crise, eles também não deixaram de subsidiar petróleo barato para Cuba, e isso explica uma parte também das manifestações que a Joana mencionou, quer dizer, falta de energia no país, né? Eu acho que é isso, eu já falei mais do que 5 minutos, vou passar rapidamente, eu não vou dar aula, mas eles vão dar. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela ajuda na organização dos alunos, do nosso glorioso grupo de desenvolvimento de sustentabilidade, e os alunos também. Maringoni. A ideia é sortear os livros que nós trouxemos, né? Eu vou mostrar os livros, então. O livro do Vitor, Acumulação de Capital e Economia Ecológica. Isso. O nosso livro, propósito do nosso encontro. O meu livro, História Grande da Revolução Cubana. Eu até trouxe um, assim, meio de improviso, mas eu posso sortear até 2 desses, se tiver interesse. Mas não vai levar agora, porque eu tenho que trazer semana que vem. Eu trouxe um que estava parado na minha sala, tá até com plastiquinho, porque eu participei da tradução. E é para a turma mais alternativa, Corpos, Territórios e Femininos. É um ótimo livro. Bom, vamos responder aqui rapidamente. O Matheus fala início do fim da Revolução. É muito difícil falar de maneira taxativa sobre fim da Revolução. Mas eu acho que uma forma de responder por que a crise cubana de hoje é diferente e talvez pior do que as crises anteriores é uma coisa que o Leonardo Padura fala, que é o fato de que essa crise é também uma crise de horizontes. E que a crise dos anos 90 era uma crise econômica muito pesada, materialmente muito danosa para o cotidiano cubano, mas que ainda havia, muito a partir da construção da educação política e do processo dialógico entre lideranças e massas na Revolução Cubana, ainda havia uma imaginação revolucionária fértil, uma convicção massiva popular de que a Revolução tinha um prumo, tinha um sentido histórico e era por ela que, eventualmente, se cometeriam sacrifícios, né? A ideia do sacrifício dentro de um propósito é absolutamente encarnada pelo povo cubano. O problema é viver sacrifícios sem propósitos. Então a crise de horizonte coloca o cotidiano num problema, porque fila eles já passaram, desabastecimento eles já passaram, fome até em alguns momentos do período especial também. Porém, agora há uma ideia de que ninguém sabe muito bem qual é o benefício no final, qual é a recompensa no final, né? Então esse imaginário revolucionário está em crise, o horizonte revolucionário está em crise. De novo, não é uma particularidade cubana, é uma particularidade do nosso tempo, né? E isso se expressa em Cuba de maneira dramática. A pergunta do Guilherme sobre a China, né? A China, quando aconteceu a crise do 11 de julho, né, que foi aqueles protestos de 2021,
Cuba recebeu, na semana seguinte, um avião com toneladas e toneladas de alimentos da Rússia. Né? O Guilherme está onde? Recebeu toneladas de alimentos da Rússia. Ops. Sabotagem dele. Alimentos da Rússia. Só que assim, é uma gota no oceano da necessidade. Né? Então, existe uma certa mise-en-scène, eu acho, em algum sentido. Claro que existem as tropas do comércio exterior que estão mais ou menos estabilizadas, né? Aliás, a Rússia não está nessa nossa tabela, né? Tá? Qual é o... Vê aí. Já perdi a página. Tá, mas ela não está lá nas alturas, né? Não, o quarto vai ser comercial, claro. Então tá bom. Apesar dessa participação importante, alguns comentários, né? A Rússia sempre foi um problema, na verdade, porque pela distância. Quer dizer, não é o ideal você ter entre os seus principais parceiros comerciais um país que está tão distante de você, porque isso gera uma série de gargalos logísticos que são tecnicamente horríveis, né? Então, existe essa estrutura estabelecida, mas eu acho que eu também não sei muito bem, eu teria que entender mais de política externa chinesa para entender melhor, por que não ocorre uma espécie de operação resgate. Eu suspeito que é porque a operação resgate, entre aspas, que a União Soviética faz de Cuba, ou melhor, a sustentação que a União Soviética opta por fazer de Cuba, está muito ligada ao dinamismo das concorrências da Guerra Fria. Né? É um pouco o que aquele autor que eu falei, do David Barton, chama de vantagens geopolíticas. Né? Eu perguntei para ele quais são as vantagens da União Soviética em relação a essa perda de dinheiro realizada, transferência de valor para Cuba. Né? E aí a resposta é: são vantagens geopolíticas, porque é muito vantajoso para os Estados Unidos, para a União Soviética, ter ali uma fronteira com o seu principal adversário ideológico. Né? E esse arranjo foi muito excepcional, ele não se repete. Então, também não foi altruísmo da União Soviética, tinham interesses muito fortes por trás. Quais seriam os interesses chineses em fortalecer Cuba? Pensando de maneira bem pragmática, né? Talvez eles não sejam fortes o suficiente. Então, essa é uma hipótese, eu não tenho suficientemente de política externa chinesa para dizer, mas eu acho que passa por aí. Né? Não existem interesses materiais, políticos e ideológicos chineses o suficiente para realizar esse tipo de investimento pesado. Embora exista capital chinês na infraestrutura, o Porto de Marghera tem capital chinês, quer dizer, a China está lá, mas poderia estar mais, talvez. Sobre o desemprego, um dado só acho que a gente precisa refletir, porque sempre quando a gente fala sobre Cuba, a gente tem que deslocar os conceitos. Né? Não existe mercado de trabalho. Quando a gente fala de desemprego em uma sociedade sem mercado de trabalho, realmente são outras variáveis que vão medir. Né? Não existe mercado de trabalho porque o trabalho não é uma mercadoria. Muito embora essas reformas tenham criado uma franja de mercantilização da força de trabalho por conta dos trabalhadores que vão para o setor privado. Né? Tem um eufemismo que o Estado cubano criou, que é trabalhadores postos em disponibilidade. Demitidos, né? Em geral, ou para entrarem para o mercado, ou para criarem uma cooperativa. Né? Mas, de fato, os 1 milhão de empregados do Estado que o Raul anunciou no início que seriam postos em disponibilidade, né? Não foi nessa escala. Acho que houve um certo recuo, um certo medo. De toda forma, ainda há toda uma necessidade de entender o trabalho invisível, o trabalho do cuidado, né? O trabalho de reprodução da vida. Então, tudo isso torna uma coisa mais complicada. Mas eu também não sei o que há por trás do dado da Jusceplan, enfim, para mim é um número um pouco opaco. Eu não sei como se constrói. O João falou sobre a crise do cotidiano. Existe um plano de energia renovável. Cadê o João? Todos aqui. O João. Existe um plano de energia renovável, tem sempre um anúncio sobre o uso de placas de painel fotovoltaico. Eu sempre escuto anúncios, sabe? Eu acho que o governo cubano tem esses anúncios meio grandiosos, mas o resultado prático desses anúncios não acontece na velocidade requerida e o nível de emergência acaba dando origem a certa perda de credibilidade em alguns setores da população cubana. Né? Então, acho que existe isso, existe uma intencionalidade ecológica nesse governo, fala-se de transição energética e tudo, mas acho que não na velocidade suficiente. E no caso da agricultura, que eu entendo um pouco mais,
tem um movimento agroecológico forte em Cuba, né? Na verdade, a agroecologia, o Estado cubano foi o primeiro a tornar a agroecologia uma política de Estado, né? Isso com certeza foi uma vanguarda, foi super importante. Ainda não é o mais, ainda há uso de agrotóxicos e fertilizantes em Cuba, mas há uma disputa interna sobre o uso sobre as técnicas da agroecologia, a transição agroecológica, que é importante. Isso para resolver a crise da alimentação, que também faz parte da crise do cotidiano. O Frei Beto está na olho do furacão desse debate, porque ele participou do Plano SAM, o Plano de Soberania Agroalimentar e Nutricional, né? Que está sendo mobilizado pela FAO em Cuba, que é dirigida, a FAO Cuba é dirigida atualmente por um brasileiro, né? Que é o Marcelo Rezende. Então tem toda uma agenda ocorrendo. Tá. Tchau, Marigoni. Obrigada. Marigoni, obrigado pela sua intervenção. Eu fiquei emocionado escutando a sua emoção. Mas foi bonito. Obrigado. Obrigada, Marigoni. Só para terminar, que eu também tenho que ir, o que é? A eleição. Não, vou passar para o próximo. O Regis, sobre a eleição dos Estados Unidos. Olha, eu sou mais um pouco sobre a falsa polarização Trump-Biden, assim. Eu acho que o Biden não mexeu uma palha das políticas de ataque a Cuba que foram feitas pelo Trump. E é claro que tudo sempre pode piorar quando se trata do trumpismo e da extrema-direita, né? Mas acho que a opção Biden também não significa, né, quer dizer, nenhuma melhoria nesse sentido. Então, acho que o que está pior está realmente muito ruim nesse aspecto e as saídas desse ruim são paradoxais, não são saídas harmônicas, fáceis, normais e simples, né? Porque elas passam por admitir que, de repente, uma entrada de divisas é boa, mesmo que gere desigualdades sociais. Isso coloca de novo em xeque a questão da crise de horizontes, né? Então, eu fechei o primeiro e último, vou terminar. Queria, então, agradecer a presença de vocês. Eu também vou sair correndo daqui a pouco para dar minha aula. E queria perguntar para o pessoal do CAS se vocês tiveram alguma ideia sobre como... olha só, isso é muito bom. Então, know-how desenvolvido em dezenas de anos. Então a Camila vai ajudar a fazer o sorteio, é isso? Então vamos começar pelo nível do evento, né? Esse aqui.